Bom, primeiro, boa tarde a todos. Gosto muito de estar junto com essa equipe. Marcinha, obrigada. Em seu nome, eu agradeço a todas. Eu acredito muito nessa proposta do educador social, então, para mim, é um prazer e um privilégio estar com vocês aqui hoje discutindo. E, na verdade, primeiro conversando, discutindo, assim, trocando uma ideia sobre um assunto que é tão importante, principalmente para quando a gente está lidando com o idoso, com o nosso adulto maior. Mas, na verdade, é um assunto que a gente deveria pensar quase todos os dias. Mas a gente já entra nessa situação. Então, eu sou Juliana, eu sou psicóloga, sou também formada aqui pela UEA em gerontologia e mestra também em gerontologia. É um campo de estudo que eu sou apaixonada, e por isso estou aqui hoje dividindo com a professora Marcinha esse tópico. Bom, então hoje vamos lá, vamos falar sobre a finitude, a morte, mas no meu entendimento, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente realmente precisa voltar e falar sobre a vida. Será que para falar de morte a gente precisa falar de vida? Vamos lá, vamos pensando. Sim. E aí, exato. E aí eu queria trazer nesse primeiro slide para vocês, primeiro uma contextualização. Esse é um tema que está entre a humanidade desde muito cedo. Então, desde a mitologia grega antiga, Thanatos é um personagem que aparece em inúmeros mitos e lendas. Filho de Nix, da noite, e Érabo, a escuridão. E irmão gêmeo de Hipnos, o sono. Habitava os Campos Elíseos, o paraíso do país de Hades, o mundo dos mortos. Thanatos é a personificação e é o deus da morte. Então, esse é um assunto que está com a gente desde que a gente se constituiu, talvez, como humanidade. A gente para e pensa sobre a morte, sobre a finitude. Mas lembrando que é um assunto que muitas vezes, ao longo da vida, a gente está sempre fugindo um pouco dele. Por isso que eu vou insistir que para falar da vida, a gente precisa falar da morte. A palavra tanatologia, ela provém de Thanatos, que é igual a morte, e logos, que é igual a estudo. Ou seja, é o estudo da morte, ou do morrer, especialmente de seus aspectos psicológicos e sociais. E hoje a gente está aqui principalmente para abordar esses aspectos e conversar um pouquinho. Se a gente parar para pensar, todos nós temos um entendimento sobre o que é morte e sobre o que isso significa. Cada um tem a sua trajetória, tem a sua história pessoal e deu significado a essa palavra. Durante muito tempo, e na nossa cultura, a gente foge muito desse assunto, mas nós deveríamos pensar nele pelo menos um pouco todos os dias. Não na parte mórbida, porque isso realmente não nos interessa, seria cruel demais. Mas nas nossas realizações, na nossa finitude, em tudo o que significa ter uma vida plena até esse dia que, enfim, sabemos todos que desde o momento que nascemos vai chegar, mas o que importa é como vamos vivê-lo, ou como vamos viver até esse momento. Entender um pouco mais sobre esse momento, sobre a morte, sobre o quanto isso nos captura. Às vezes eu fico pensando que isso deveria fazer parte da nossa grade de estudo na escola, sabe? Tem algumas emoções que a gente devia estudar na escola, para que a gente já entrasse na nossa vida adulta com um pouco mais de segurança. Mas trabalhando com os adultos maduros, esse é sempre um tema que a gente vai estar por perto. A vida, a morte, a finitude e como viver esse processo. Vamos voltar para o slide, vamos dar continuidade. Assim, a tanatologia é uma ciência da vida, imagina, da vida e da morte. Ou seja, o estudo não é especificamente da morte, é da vida e da morte, que visa entender o processo do morrer e do luto. Esse é o nosso trabalho.
e, simultaneamente, humanizar o atendimento aos que estão sofrendo perdas graves, podendo contribuir desta forma na melhor qualificação dos profissionais que se interessam pelos cuidados paliativos, procedimentos que visam atenuar a dor e o sofrimento e aprimorar a qualidade da vida dos pacientes e de seus familiares diante de um quadro ou de uma doença terminal. Bom, entender o processo de morte ou de morrer é fundamental. Entender as etapas que os pacientes eles se encontram e como eles estão diante daqueles recursos terapêuticos sem cura, ou seja, quando é anunciado. Então, entender aquele momento onde é dito para as famílias ou para os nossos pacientes que esse fim se aproxima, ou popularmente conhecido como pacientes terminais. Passar por esse processo de morte, segundo uma psiquiatra que chama Elizabeth Roy, significa entender a passagem por estágios iniciais até seus derradeiros momentos finais. Aqui a gente tem uma situação importante. Essa psiquiatra trouxe, mais ou menos nos anos 60, e desde lá a gente permanece com isso, o estudo do processo de morrer, ele se instala e nós vamos vivê-lo no momento que ele se instala até a finitude. São 5 estágios, não que a gente vá passar por eles de forma organizada, mas a gente precisa passar por esses estágios para elaborar esse processo de morrer e do luto. E trabalhando com idoso, trabalhando com pacientes terminais, além de passar com o paciente, passamos com a família. A família nos acompanha nesse processo. Agora, olha só, para tratar de um tema tão importante como esse, a gente primeiro precisa se perguntar como esse assunto está dentro de cada um de nós. É um assunto necessário. Na área de cuidados, nós vamos nos encontrar com ele e como esse assunto, ele reverbera dentro de cada um. Cada um tem uma história, cada um tem uma perda, às vezes muito dolorosa, às vezes nem tanto, às vezes cobertas de muitas saudades, outras vezes cheias de lembrança. Então, primeiro a gente precisa cuidar desse assunto dentro de cada um de nós. Como nós estamos para vivenciar a morte. Tanto a do outro, com quem a gente está trabalhando, quanto o luto dessa família que está à volta. Tá, aí. Particularidades ou condições de que é finito, que tem um fim, que pode chegar ao fim, fato que se apresenta limitado, finito. Bom, esse é o nosso caminho, é mais ou menos por onde a gente vai. Mas a gente não tem como fazer da meta da nossa vida e nem da meta da pessoa do qual nós estamos cuidando ou assistindo o dia da sua morte. A gente precisa lembrar que até lá a gente tem um paciente vivo. E temos que pensar que até esse momento temos momentos de reparação, momentos de despedidas dos entes queridos, de elaboração de alguns sentimentos. Então, temos vida até aquele último minuto. Apesar de um minuto finito, ele é ainda necessário, por mais derradeiro que seja. Então, não temos como meta de vida termos um processo de morte, não é assim, mas a gente precisa ter esse assunto da forma mais resolvida, ou mais pensada, talvez até mais elaborada que a gente puder dentro da gente. E isso significa compreender o significado de morte, do processo de morrer, para nós e para o nosso entorno. Assim como após o nascimento, o ser humano vivencia os estágios da infância, da adolescência, da vida adulta,
jovem, madura e envelhecimento. A morte é um estágio pertinente a todos nós. Então, né, quando a gente vai para a escola, a gente aprende, faz parte das nossas matérias. Então, o ser humano, ele nasce, ele cresce, ele reproduz, se morre, faz parte do nosso entendimento, do nosso estudo formal. Nós vivenciamos, nós nos preparamos. Quando um bebê vai chegar, a gente vivencia a transformação do corpo da mulher, os espaços da casa mudam, as pessoas se transformam, e como é bonito tudo isso. A dificuldade é que nem sempre a gente continua se transformando tanto quanto os estágios do desenvolvimento nos pedem. É assim que a gente tem as dificuldades com relação ao morrer. A gente sempre quer estar próximo de algo que nos faça sempre bem, felizes, e claro, ninguém gosta de sofrer, e é isso aí. Porém, falar da morte, falar das perdas, significa aprender a lidar com que desde cedo a gente vive, que não vamos poder ter tudo e vamos ter que desenvolver habilidades para lidar com essa situação. Então, quando a gente fala dos estágios do desenvolvimento, há todo um preparo para os primeiros momentos de vida e quase nenhum preparo para o momento da partida. E é esse momento da partida que hoje eu estou querendo enfatizar um pouco mais com vocês. Na verdade, se eu sair daqui hoje com vocês, pelo menos lembrando dos estágios, está ótimo, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de cada um e na vida que vocês vão tocar. Afinal de contas, gente, sempre é importante que a gente pense que um bom encontro é um encontro de almas, é um encontro onde a gente tem duas pessoas humanas se encontrando, e isso não importa a idade, entre o adulto e uma criança, entre duas crianças, entre um idoso e um jovem, muita coisa pode acontecer quando temos bons encontros. Na vez que eu estive aqui, eu sempre faço essa analogia, porque para mim é muito importante. A gente mora aqui em Manaus, eu moro aqui em Manaus, a maioria deles todos estão aqui, então todos vocês estão aqui, e nós moramos numa cidade que bem na nossa frente nós temos o encontro das águas, e dele nasce o maior rio em maior volume do mundo, ou seja, é um encontro que dá muito certo. Eu tento trazer isso para a minha vida pessoal e penso que, independente da área que a gente trabalhe, a gente precisa trazer esse simbolismo do encontro das águas como um bom encontro. A cada momento que a gente tem bons encontros, a gente tem transformações na nossa vida e na vida daquela outra pessoa que está ali. A gente está muito acostumado em falar de morte de pessoas idosas, ou, entre aspas, velhas. Já viveu muito, já estava na hora de ir. E não estamos preparados, ou não entendemos, ou há todo um sentimento de muita raiva e revolta quando a gente tem tragédias, acidentes, mortes de pessoas muito jovens, de pessoas boas. Se a gente parar para pensar, os nossos como chama aquelas coisas que a gente... Chavões culturais, né? Os clichês que a gente fala. É muito assim, esse era tão bom e esse era tão ruim, devia ter ido ruim, foi logo bom, coitada dessa mãe, vai ficar com esse filho, ou qualquer coisa parecida. Então, é a forma como a gente lida com a morte. Parece um castigo. Então, aquela morte castigou aquela família. Ou então, quando a gente está com muita raiva, a gente diz assim, eu queria que essa pessoa morresse. Não de fato que a gente vá sair dali e matar a pessoa, mas quase que na nossa cabeça a gente chega a pensar algumas vezes em, queria que ela desaparecesse. Então, a gente sempre traz um tom muito pejorativo para a morte, e não traz essa humanização e essa subjetividade para a morte, tá? Edilene, a gente vai voltar no assunto, mas eu vou seguir aqui os nossos slides.
Peraí, rapidinho que ainda tem... Ah, tá. Falar sobre a morte, a questão do tabu, respeito do tema, isso é muito importante. A morte ainda hoje, estamos em 2021, passando por uma pandemia, onde tivemos lutos dos quais nem demos tanta conta, a gente ainda tem a morte como um tabu. Tá bom, vai lá. Esse slide, ele faz parte do que eu estava falando para vocês, a vida e a morte no centro, e à volta desse centro, a gente tem os estágios de desenvolvimento ao longo da nossa vida. Então, independente do estágio que a gente esteja falando, seja da infância, do recém-nascido, do bebê, do adulto, a gente vai ter a vida e a morte, sempre no centro dessa questão. Essa parte a gente começa a entrar num ponto bem importante. Antigamente, o paciente em fase terminal morria lentamente em sua própria casa, onde tinha tempo para se despedir e passar seus momentos com os familiares. No meu entendimento, eu não sei bem como vocês veem isso, mas no meu entendimento, isso hoje tem feito muita diferença. Tem sido, agora na pandemia, a gente teve um ambiente que se modificou um pouco, porém, saúde. Porém, a gente precisa lembrar que até antes da pandemia, a gente tinha os nossos pacientes terminais, eles não ficavam mais em casa, eles logo eram levados para os hospitais, começava todo um processo de entubamento, afastamento da família, a família ficava restrita na visita, aquela angústia toda. Então, não havia mais essa possibilidade do paciente ter tranquilidade também na hora da sua partida. Com o desenvolvimento científico, morrer tornou-se mais solitário e desumano em algumas situações. Geralmente, o doente é confinado em um hospital, estando as pessoas mais preocupadas com o funcionamento de seus pulmões, secreções, e não com o ser humano que há nele. Bom, isso que está nesse slide, eu quase nem preciso explicar, né? Acredito que vocês, cada um tem a sua própria história com relação a isso. Alguém que já passou por alguém com uma internação vai ter sempre isso como boletim. Ah, tá estável, não tá estável, o pulmão, o fígado, se transforma num órgão. E isso desumaniza aquele indivíduo, que é um só, aquele ser humano que é parte de um todo e que está vivenciando, no caso que a gente está estudando, um momento de partida e de desligamento com a vida. Falando de uma forma científica e trazendo para vocês, a gente vai abordar e ter a questão da religiosidade independente da religião, ou seja, estaremos falando da parte da espiritualidade do indivíduo, ele é ponto fundamental no processo de morrer. Então, que bom que nós temos a religião, seja ela qual for, nas nossas mais diversas possibilidades, para ser mais um ponto de amparo e apoio nesse momento de dor. E na hora que a religião chega, ela nos abraça, ela de fato é um consolo, ela vem como um colo gostoso, um colo quase materno. A religião funciona mais ou menos por aí. Não quer dizer que quem não acredite em Deus ou não pratique alguma religião vai ter algum problema com o luto. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou trazendo a religião como um ponto importante no processo de elaboração do luto. Então, quem de fato crê, seja no que for ou como for, terá aí um passo mais tranquilo, mais consolador nesse momento de tanta dor, de tanta dificuldade. Vamos lá. Vamos voltar já. Eu preciso passar, tá? Estamos muitas vezes sofrendo mais emocionalmente que fisicamente. Era mais fácil elaborar a morte, já que a crença religiosa acreditava que o sofrimento na Terra seria recompensado no céu, oferecendo esperança, sentindo
o sofrimento, ao contrário da rejeição da sociedade moderna, que aumenta a ansiedade, obrigando-nos a fugir da realidade e do conforto com a nossa própria morte. Confronto com a nossa própria morte. Foi isso que a gente estava conversando agora há pouco, tá? Há um tempinho atrás, a gente tinha a grande religião dominante, que era a religião católica, trazendo a morte quase como uma premiação. Vamos aos céus. E isso, de alguma forma, acalentava. Por isso, a gente ainda vai dar continuidade, mas é por isso que a religião tem um papel tão importante. Ela funciona como um eixo, como uma espinha dorsal que nos sustenta para dar outros passos. A nossa sociedade moderna, ela tenta fazer com que a gente não entre muito em contato. A gente tem que viver bons momentos, tirar boa foto no Instagram, comer boas comidas, passear muito bem. A gente tem que fazer só coisas legais, boas, bonitas e coloridas. E, com isso, a gente não se confronta com os nossos limites, com as nossas perdas. E quando eu estou falando do processo de morrer, e nós não nascemos, nós não vivemos para morrer, isso não é o objetivo de vida. Eu começo falando dos primeiros momentos mesmo. A nossa plantinha que morre, o animal de estimação, os objetos que a gente perde, aqueles objetos infantis que são tão importantes, eles nem têm muito valor financeiro, mas são investidos de valores emocionais tão intensos, e que na hora que há alguma separação, alguma perda, ou mesmo uma destruição desse objeto pelo tempo, como aquilo é sofrido e como a gente precisa enfrentar desde essas primeiras perdas até a finitude da vida. O estudante da área da saúde é preparado a prolongar a vida e promover a cura. Isso é real. Quando a gente trabalhei muito tempo no Araújo Lima com os acadêmicos de medicina, e eles são preparados para isso. Prolongar a vida e promover a cura. Aqui, não que isso esteja certo ou errado, não é disso que nós estamos falando, jamais, essa é a função. Mas aqui, a gente está falando de promoção de bem-estar, de cuidados emocionais, de cuidado com o afeto, da cura pelo afeto. Muitas vezes a gente tem algumas questões para resolver. Quantos de vocês puxem na memória histórias onde, assim, quando uma mãe falou com uma filha, ou quando uma irmã falou com a outra irmã, nossa, parece que ela pôde descansar em paz. É a forma como é apresentada a situação. Então, o estudante, ele é preparado para prolongar a vida a qualquer custo. Essa é a função dele. Mas a nossa, enquanto cuidadores, enquanto trabalhadores do afeto, do cuidado, melhor, trabalhadores do cuidado, não é a qualquer custo. A gente não pode fazer nada a qualquer custo, porque tudo que for a qualquer custo vai ter um custo muito alto. Quando eu também trabalho com crianças e, às vezes, para explicar para os pais, eu uso essa metáfora que me fez sentido e, às vezes, faz sentido para os pais. Não dá para ser a qualquer custo. Pode ser que o bolo preferido do seu filho seja de chocolate. Beleza, você vai comprar um bolo bem gostoso, daquele bem fofinho de chocolate. Você vai botar na frente do seu filho e, em vez de cortar em pedaços, tu vai dizer, abre a boca. E pegar o bolo e enfiar boca dentro da criança. Por mais que seja o bolo preferido daquela criança, ele não tem condições, primeiro física, de receber um bolo inteiro na boca. Isso não cabe. Ele não tem, mesmo nós adultos, não cabemos um bolo inteiro na nossa boca, mesmo que seja o nosso bolo preferido, nós não temos condições de digestão desse excesso, mesmo que de prazer, e a gente pode, inclusive, gerar uma repulsa. Então, quando a gente fala da morte a qualquer custo, não dá para ser, toma um bolo de chocolate, abre a boca, enfia a boca. Não, peraí.
precisamos cortar em pedaços. Nossa, em fatias, pode ser muito gostoso. E aí eu vou voltar com vocês com a analogia do encontro das águas. Em fatia, eu como hoje uma fatia, chamo uma amiga, no outro dia eu chamo a minha prima, minha irmã, e aquele bolo vai ser um motivo de muitos encontros e de muitos compartilhamentos. Faça ao paciente terminal, ele confronta-se com seus limites, impotências e incapacidade, gerando muita raiva e culpa que pode resultar em negação e evasão, abandonando o paciente na hora em que ele mais precisa. Isso é real, tá? Nesta etapa de evolução da doença, cabe ao médico não mais a cura, mas assistir, servir, ajudar e cuidar. Ai, eu às vezes tenho vontade de fazer uma camiseta. Como eu vou como psicóloga, eu queria ter isso escrito assim, que não é mais a vida a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer forma, e sim o assistir, o servir, o ajudar, o cuidar. Ou palavra que para mim é tão importante, e eu espero que ela fique também para vocês, o cuidar, o cuidado. Cuidar implica a gente olhar com delicadeza, a gente ouvir numa escuta mais delicada, a gente estar ao lado, só ao lado. Muitas vezes, vai falar. Não, é só estar ao lado. Esse ao lado consola, suporta e dá sustento. O paciente tem o direito de saber ou não o seu diagnóstico. Cabe ao médico perceber o momento em que o paciente está pronto para receber esse diagnóstico. Isso é uma informação importante. Isso é um ponto importante de decisão. Em que momento, em que condições e de que forma vai se falar para o paciente sobre o que ele tem e qual o prognóstico do daqui para frente. Porque, de fato, existem pacientes que eles pegam aquelas palavras do médico, que é alguém que representa uma autoridade ali naquele momento, e passa a vivenciar essas palavras sem qualquer possibilidade de nada além. Ou só o médico disse, é aquilo. Cabe ao médico informar de forma que mantenha a esperança do paciente. Essa parte seria bem importante. Essa é uma luta um pouco da psicologia, a manutenção da esperança, não só como um significado religioso, mas esperança como aquilo que organiza o nosso psiquismo. Enquanto a gente mantém a esperança, a gente organiza o nosso psiquismo, comunicando-lhe de que nem tudo está perdido. É uma batalha que devem travar juntos, não importando o resultado. A consciência do seu estado permite ao paciente desabafar seus medos, resolver questões pendentes, despedir-se e ficar em paz consigo mesmo e com seus familiares, para uma morte mais tranquila e humana. Gente, a morte, ela precisa ser humana, porque a gente chegar no fim da vida e ter algo do desumano, poxa, aí a gente para pensar. É por isso que dá tanto medo da morte. Um negócio desumano, como às vezes a gente encontra, fica complicado. Então, a gente tem que poder ter a consciência e, se possível, ser instrumento na possibilidade disso tudo acontecer. Então, desse paciente desabafar seus medos. Quantos idosos dizem para a gente, eu estou com medo de dormir, pelo medo de morrer, né? De dormir e não acordar, como se o sono fosse morrendo um pouco a cada dia. Então, quantos idosos falam, nos contam dos seus medos? Não nos cabe virar e dizer assim, que bobagem, que tolice, tu dorme todo dia desde que tu nasceste, não. Não, gente. Agora é a hora do acolhimento, do respeito, do pegar na mão. Isso são situações de um privilégio. Nossa, mas a senhora está falando de privilégio? Estou falando que isso é um privilégio que precisa ser muito vivenciado. É preciso ser vivido, experimentado. Então, essa parte é muito importante. Tá, enfim, chegamos nos estágios. Os estágios são propostos pela psiquiatra, pela Elizabeth Rose. São 5.
O primeiro deles é a negação. Nós vamos estudá-los em estágios, a princípio em estágios cronológicos, num percurso de 5, mas eu já quero deixar aqui muito claro que esse estágio, não quer dizer que o primeiro não se confunda com o segundo, que depois o terceiro venha e o quinto venha antes do quarto. Então, não são estágios fixos nem rígidos, mas eles precisam ser vividos no seu processo como um todo, tá? Isso é importante que vocês guardem. Não é um processo rígido, ele precisa ser vivido enquanto processo. Então, nós vamos ter. O primeiro estágio é a negação e isolamento. Então, a gente vai ter a negação, o segundo, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. São 5 estágios. O que nós temos sobre ele? Que o primeiro sempre vai ser a negação, é por onde a gente começa e a gente vai já entender por quê. E o último, ou a finalização desse processo, é chegando no processo de aceitação. Isso não quer dizer concordar ou discordar, quer dizer aceitar, e a gente vai já entender por quê. Vamos lá. Então, o primeiro processo, ele está ligado à negação, que muitas vezes leva ao isolamento. Se a gente parar para pensar na nossa vida cotidiana, é espontâneo nosso, se alguém chegar para a gente dizer assim, nossa, a Juliana estava dando aula, que sou eu, morreu, vocês sabiam? Muitos de vocês vão para dizer, não é verdade, como é isso? Que história é essa? É a nossa primeira fala, é o não. Nossa, o fulano bateu o carro. Não é possível, eu estava com o fulano aqui, ele saiu daqui ainda agorinha. Então, a gente tem sempre uma tendência a ter esse não na frente como nosso primeiro estágio, como se ele fosse o para-choque do carro. O carro, antes de bater, tem um para-choque para ali amortizar a batida, né? Faz parte, esse primeiro, é quase como uma proteção. A gente primeiro diz não, primeiro afasta, porque parece que aí dá um tempo para a gente poder ir se reorganizando. Então, esse estágio, inconscientemente, não aceitamos um fim para a nossa existência, principalmente um fim do qual não temos nenhum controle. Nesse estágio, a pergunta que o doente faz após receber o diagnóstico é: não, eu não pode ser verdade. Então, isso a gente vê bastante. Não, comigo não é possível, não. Deve estar enganado. E claro que, se for necessário, repetir exames ou repetir ouvir uma segunda opinião é muito válido. Porém, em muitos casos, isso fala da dificuldade de entrar em contato com o que está sendo falado, o que a realidade está nos apresentando. Passamos a vida toda achando que temos controle sobre a nossa vida. Oh, grande ilusão a nossa, né? Mas a gente tenta manter essa ilusão. Porém, é uma sensação de uma falsa segurança, dificilmente abandonada. Porque, na verdade, gente, a gente tem controle de uma coisa ou outra, né? Olha, a aula vai ser tal hora, então você chega e tá, a gente consegue, então me programa, algum controle ali a gente tem, a gente vai ter férias, tal momento do ano, a gente tem ali algum controle, mas controle sobre a vida e a morte é uma grande ilusão, ou querer controlar tudo é, de fato, uma grande ilusão. E fala mesmo de uma deficiência nossa, de uma vulnerabilidade, a gente mantendo tudo sob controle, eu estou preparada para qualquer coisa, nada vai acontecer, já pensei em todas as possibilidades. Não é assim. O imprevisível e o imprevisto, ele faz parte da vida, por sinal é assim que a gente levanta todos os dias da cama. E é por conta dessa ansiedade que a gente levanta, senão a gente ficava na cama que estava mais gostosinho, né? Ainda um fator a ser considerado. A doença e a morte estão culturalmente associadas a um castigo. Eu comecei a tocar nesse assunto há um tempinho atrás e vamos voltar agora. Quando temos muita raiva de alguém, costumamos exclamar:
Que raiva, quero que ele morra. Morrer significa algo terrível. E só desejamos a quem realmente não gostamos. Como aceitar serenamente a morte de alguém ou a nossa própria morte, se temos enraigados esse tipo de conceito que vem a ser morrer? Essa é uma pergunta mesmo. Como que a gente vai aceitar algo com mais tranquilidade, com uma certa harmonia, se a gente é culturalmente ensinado a desejar que o outro morra quando a gente não gosta do outro? Como é isso? Como a gente vai transformar esse conceito se a gente também tem esse costume, se está ligado a sentimentos que geralmente não são bons, como raiva. Não que a raiva não seja bom, mas raiva de alguém, mágoa, rancor. A gente está falando não só da raiva, mas de tudo isso que vem junto. Então, isso é algo importante. E que hoje, cada um pense um pouco na sua trajetória até aqui, e como cada um desses estágios já, em algum momento, já passou por vocês. Quantas vezes a gente nega várias das situações que se apresentam, que chegam até nós. Isso acontece o tempo todo. Não, não é possível. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho. Isso não é para hoje, isso é para a vida, tá? Então, vamos lá. Bom, o segundo estágio, ou a continuidade desse que nós estávamos falando, é o estágio da raiva. Eu adoro esse bonequinho da raiva do Divertidamente, por sinal, sugiro que quem tem essa possibilidade, é um desenho, é uma animação, nem todo mundo gosta, mas quem tiver a possibilidade, procure para ver. Chama Divertidamente, uma mente divertida, e que vai lidar com os 5 sentimentos básicos que estão na formação do nosso psiquismo, né? A partir, claro, da Disney e da Pixar, mas é muito bacana, vale a pena. Mas vamos lá. O segundo estágio é a raiva. Então, depois que a gente está naquele momento da negação, ou depois que se instala tudo aquilo, que a gente vive aquele momento de ranzinhos, não pode ser, não é isso, vou fazer nada, não quero, não vou fazer, nananã. A gente entra geralmente no segundo momento, que é a raiva. E a pergunta, em vez de ser assim, não é comigo, não pode ser comigo, é por que eu? A raiva vem muito por trás. Nossa, mas por que comigo? Por que com fulano? Fulano é tão bom, nananã. Então, a gente tem sempre algumas respostas que não condizem com o porquê eu, que não são justas no porquê eu, né? Essa pergunta, ela deveria ser revisada. Em vez de porquê eu, deveríamos nos questionar por que não eu? A gente fica muito, nossa, mas por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Por que não comigo? Né? O que eu teria de mais ou de menos especial para não acontecer comigo? Então, esse segundo momento é um momento bem difícil, porque enquanto a gente está na negação, a gente tem um sujeito, negação é uma defesa, então a gente tem um sujeito defendido. Mas quando a gente está com a raiva, a gente tem uma agressividade que às vezes gera até uma destrutividade. E é difícil da gente lidar, é difícil da gente conter, é difícil da gente argumentar, é difícil da gente conviver no dia a dia, levar o dia a dia imerso à raiva. O que temos de tão diferente que as fatalidades da vida não nos poderiam acontecer. Existem muitas fatalidades, nós estamos aqui falando de várias, mas realmente é isso, quando a gente se pergunta por que não. E aí é um processo de silêncio quase interno para a gente poder entrar em contato com isso. Se a gente responder logo de imediato, não tem como, a raiva ela toma conta, e é legítima. Então, não é aqui, como falou logo no início, a Norlange, assim, ela é legítima, ela não tem nada a ver com certo e errado. É legítimo a gente ter raiva. Aquilo nos deixa bravos, aborrecidos, a gente não entende. Então, a gente precisa saber respeitar. E precisa também saber entender o que está se passando para a gente também poder ajudar.
no segundo estágio da raiva. Quando a negação não é mais possível de ser mantida, vem a raiva. A raiva de todos, dos médicos que não diagnosticaram com mais rapidez, dos familiares que não avisaram antes, das pessoas sadias que estão levando suas vidas sem esse tormento. Isso, vamos pensar um pouquinho quantas vezes a gente já viu ou escutou. A raiva, ela não é pessoal, quando é dos médicos, mas é da medicina quase, vai estar personificada naquele médico por ter sido ele a dar a notícia, vai estar personificada naquela pessoa que cuida mais da família, mas é uma raiva generalizada, é uma raiva de ter que estar vivendo esse adoecimento enquanto as outras pessoas não estão. Nessa fase, deve-se tentar compreender o momento emocional do paciente, dando espaço para ele expressar os seus sentimentos, não tomando as explosões de humor como agressões pessoais. Essa parte ela é dificílima, mas ela é muito importante. Ou seja, essas explosões não é com a Juliana, não é com a Márcia, não é com a Ana Claudina, mas ela é com toda uma situação. Isso é difícil, mas é necessário que a gente entenda que aquilo não é pessoal, mas há uma dor interna que precisa ser posta para fora. Porque se aquele paciente engole mais esse afeto, essa raiva, imagina a destrutividade que vai fazer aqui dentro. Então, é preciso ser posta para fora e a gente precisa sobreviver a isso, viu? Isso é bem importante. O paciente já assimilou o seu diagnóstico e prognóstico, mas se revolta por ter sido escolhido. Tenta arranjar o culpado por sua condenação. Isso é incrível. Ah, foi por isso ou foi por aquilo. Foi porque fumava, foi porque não fumava, foi porque fazia isso, foi porque não fazia aquilo. A gente precisa colocar a culpa em alguém para amenizar a nossa própria culpa. Então, isso, de novo, é um processo legítimo, gente. O que nós precisamos fazer é entender, precisamos compreender esse processo e não querer antecipá-lo, interditá-lo, adiantá-lo. A gente precisa poder vivenciar junto. Isso chama-se cuidado. Vamos lá. Geralmente se mostra muito queixoso e exige procurando ter certeza de não estar sendo esquecido, reclamando atenção, talvez como um único brado. Não esqueçam que eu ainda estou vivo. Quantos de vocês, né? Eu ainda tenho a avó viva e tive a avó viva até bem pouco tempo, a mãe do meu pai, a mãe da minha mãe, e ela dizia: você não vem me ver, minha filha, eu ia todo dia. Tinha dias que ia 2 vezes no dia, ela dizia: você não vem me ver, me abandonou. E a gente precisa nesse momento, mas vó, tive aqui de manhã, tomei café com a senhora. Comigo, não é nem que ela não se lembre ou qualquer coisa parecida, é realmente uma reivindicação. Olha para mim, eu estou vivo, eu ainda estou vivo, vive aqui comigo essa história toda. Então, não é de confrontação. Ah, mas eu tive aqui de manhã, tomei café, tu já tá me cobrando? Pô, assim também não dá. A gente não vai chegar muito longe e ainda vai tumultuar muito esse processo do morrer que essa pessoa já começou a experimentar, a vivenciar e já está construindo dentro de si. Então, o terceiro estágio, a gente já falou do primeiro, do segundo. Primeiro, a questão da negação, lembra a história do para-choque. O segundo, o momento da raiva. O terceiro, a questão da barganha. E aí vem, na maioria das vezes, a questão da barganha geralmente é com Deus. Então, já que o primeiro estágio não funcionou, o segundo, a minha negação não deu jeito, a minha raiva não deu jeito, então eu agora vou ser bem bonzinho. Eu vou fazer tudo certinho, quem saiba Deus se compadeça comigo e aí me garanta uma outra realidade, né? Ou seja, se a doença e a morte trazem imbuídos um conceito de castigo, que tal revertermos o quadro? De agora em diante, farei um trato, e geralmente esse trato é negociável com Deus.
Se não fui tão boazinha como deveria, cometi alguns pecados, é hora de mudar. Daqui para frente, farei tudo certinho. Com certeza, Deus terá piedade de mim, verá meus esforços e me concederá alguns anos de vida. Essa situação é aqui, na questão da barganha, a religiosidade é muito importante, porque isso é um pensamento real e legítimo de quem está vivenciando essa dor, esse processo. E nessa hora, nesse terceiro estágio, nesse momento dessa confusão, um bom aconselhamento faz toda a diferença. Ou seja, uma conversa tranquila e franca, seja na igreja, seja com seu cuidador, seja com alguém da atividade social que esteja ali. Então, nessa hora, um bom aconselhamento faz toda a diferença para que essa pessoa possa revisar o que ela está vivenciando. Lembrando que aqui a gente vai ter sempre a questão do adoecimento como um castigo. Então, essa situação de que não é um castigo, não é Deus lhe castigando, não é porque você fez alguma coisa errada, não tem a ver com o pecado. Então, esse olhar nesse momento, essa escuta e essa fala empática, ela agora faz diferença. Até então, a gente vinha falando do primeiro e do segundo estágio como momentos de sustentação, de acolhimento, de ok, essa raiva não é pessoal a você, essa negação, essa agressividade, mas agora a gente está falando de um momento onde a nossa interferência faz diferença. Uma outra coisa que eu não sei se eu deixei claro é que esses 5 estágios, eles são assim, tanto para a pessoa que está vivenciando o processo de morrer, quanto para a família, que também está ao lado. Outra coisa, esse processo, ele é tanto comigo, com a minha morte, quanto com quem eu estou cuidando ou com qualquer ente querido. Fez vínculo, nós geralmente, vínculo afetivo, verdadeiro, nós vamos vivenciar esses estágios, que também podem ser entendidos como um processo de elaboração do luto. Há uma tentativa de se sair bem-sucedido, fazendo algum tipo de acordo que adie, de alguma maneira, o desfecho final inevitável. Se com minha negação e minha raiva não fui atendido, quem sabe com bons argumentos, com mais calma, revendo minhas atitudes e meu comportamento, não chegarei a um bom acerto de contas. Na verdade, a barganha é tão somente um adiamento, um premiamento. É isso que é a barganha. A gente está barganhando, a gente está tentando ganhar tempo. É um adiamento, um prêmio que pode vir a acontecer, uma meta a ser perseguida com a finalidade de se prolongar a vida. É isso que nós estamos barganhando. Ganhar um pouco mais de tempo. Às vezes, uma conversa franca e aberta com um aconselhamento espiritual pode favorecer o melhor entendimento deste estágio e do que pretendemos com ele, além de revisar a noção de pecado, culpa e castigo. A professora Márcia também falou sobre culpa, né? Às vezes a gente se sente culpado por nem saber e acabar praticando uma violência, entendendo que imagina isso num processo de finitude. Então, às vezes, essa culpa se vive até o último momento, até aquele derradeiro momento de vida, onde muitas coisas podem ser reparadas. E assim a gente tem várias histórias, pessoas que perguntam para os seus familiares, eu já posso ir? Você precisa de mais alguma coisa? Tá tudo entendido? Claro que isso é um privilégio, não é para todos, mas isso também acontece. É nessa hora onde onde quem está partindo cuida de quem está ficando, porque essa pessoa que está ficando, ela também vai vivenciar esse processo de morrer, e às vezes quem fica tem mais dificuldade de vivenciar e de aceitar o processo da morte do que quem de fato está partindo. Aí a gente chega, já estamos nos encaminhando para o final. Chegamos no 4º estágio, que chama depressão. Aqui eu preciso falar para vocês que esse estágio é diferente
da doença depressão. Aquela que é classificada pelo CID, pelo DSM, aquele CID das doenças e DSM que são das doenças mentais. A gente não está falando daquela nosologia, daquele adoecimento. Aqui nós estamos falando de um quadro, de um estágio onde vai se viver um humor depressivo e fica muito parecido. Vamos já tentar melhorar esse entendimento. Aqui, o agravamento da doença faz-se mais presente e o paciente não tem mais como negar a sua doença. Sua negativa, sua raiva e barganha darão lugar a uma grande sensação de perda iminente. É um momento... há uma diferença entre a depressão que acompanha o primeiro estágio e a depressão desse estágio, quando o paciente se prepara para deixar esse mundo. A primeira é uma depressão reativa, é uma perda que ainda pode ser suprida. Uma mama retirada pode dar lugar a uma prótese, tá? Aqui a gente está falando, então, nós não estamos falando da doença da depressão, e sim de todo um processo reativo, no primeiro momento com a negação, que se vive com o susto da notícia, com a perda de algum membro, ou com uma limitação muito forte que o processo de morrer nos impõe. A outra coisa também é que, assim, é um momento muito silencioso, é um momento onde esse indivíduo precisa voltar-se para dentro. E o silêncio é parte importante. Então, muitas vezes a gente escuta aquelas pessoas dizendo, não, eu vou visitar o fulano, eu vou ver a fulana, eu vou lá falar com ela, e ficam lá tagarelando, tagarelando, tagarelando. Meu Deus, aquilo deve ser muito aflitivo. Uma vez, bem próximo ainda na família, a gente teve uma tia que estava partindo no hospital, no leito de morte, ela tinha uma irmã. Por ser irmã, a gente estava naquela situação onde a irmã vai para lá e fica falando, e a pessoa literalmente partindo, se desconectando com a vida, entrando já em contato totalmente com a morte. E a pessoa não para de falar, continua falando, eu quero ouvir tua voz, como se aquele momento pudesse ser o único momento de registro. E, na verdade, a gente precisa, nesse momento, calar um pouco, deixar esse silêncio tomar conta. E aí a linguagem não verbal toma conta. O toque, o olhar, uma música, um afago na cabeça, um carinho na cabeça, um beijinho, essa linguagem não verbal, uma lágrima que caia, ela agora ganha a maior extensão da situação. E, geralmente, quando as pessoas ficam tagarelando muito, a gente percebe, mesmo em doentes acamados, em UTI, se houver ainda você percebe a agitação da pessoa, porque se falar excessivo, fala desse medo de algo que vai acontecer, que já não é mais daquele que está partindo, e muito mais daquele que está ficando. Então, a gente precisa ter calma, poder pensar sobre isso, aprender a lidar com o silêncio e com a linguagem não verbal. Isso faz toda a diferença. A gente precisa voltar lá quando a gente tem um bebê que ainda não tem linguagem, mas que a gente se comunica tanto. A gente sabe tanto sobre aquele bebê por um olhar, por um toque, por um jeito de se virar, por um jeito de respirar. Então, agora, nesse momento, é a hora de que estamos realmente nos preparando para entrar, de fato, num estado de aceitação. É porque me adiantei um pouco. Eu falei no slide anterior que, num primeiro momento da negação, a gente tem uma depressão reativa. Diante do impacto da notícia, tem pessoas que se entristecem. E esse segundo momento, onde a gente fala de uma depressão, é uma depressão preparatória. Então, a perda é proveniente de uma situação real. Deixar este mundo. Pessoas queridas, objetos amados. O paciente está prestes a perder tudo e todos que amam.
neste estágio, ajuda muito que deixemos o paciente verbalizar o seu pesar. Não são necessárias frases animadoras ou conversas otimistas. O silêncio falará mais do que as palavras. O importante nesse momento é se sentir amparado, nunca sozinho. Saber que não estará sozinho na hora da passagem, do grande mistério que assola os derradeiros momentos. O toque e a comunicação não verbal fará, às vezes, das frases desnecessárias e inconvenientes. Ou seja, aquela coisa, não, tem que fazer, não, fala, não. Não, agora é hora de a voz é de quem está partindo. A mim cabe, seja eu cuidador, seja eu familiar, seja eu orientador, a mim cabe a essa escuta, a mim cabe tornar esse ambiente o mais favorável possível. Não adianta deixar o idoso na cama, ele precisa estar na sala, mesmo que ele esteja em silêncio, calado, mas ele precisa estar ali, ele precisa se sentir incluído. Ele está nesse silêncio e esse silêncio o prepara para algo que ele já começa de alguma forma, visualizar, mas que, na maioria das vezes, quem está em volta quer segurar a qualquer custo. E nesse segurar a qualquer custo, muitas vezes, a gente comete atos sem nenhuma intenção de violência, de um egoísmo muito grande, porque aquele outro já está totalmente entregue ou preparado para poder passar dessa vida para algo que possa vir. Quem tem todo um direcionamento religioso, isso acalma também, isso traz todo um conforto, e muitas das pessoas que ainda têm muita vida permanecem segurando como se então não quisessem viver aquele momento. Ou seja, a pessoa que está nesse processo terminal está vivenciando o processo da depressão, indo para uma aceitação, e o seu familiar está em plena barganha. Então, há um conflito aí nessas situações, esses conflitos familiares nesse momento também são importantes de serem amparados, conversados, e é o momento do diálogo, é o momento dessa conversa franca, é o momento do sentar e dialogar, do sentar junto e conversar. Cíntia, eu vou já te dar a palavra, deixa eu só ver se tem mais uma desse estágio. Tá, e aí a gente entra no 5º estágio. Nesse estágio, aceitar que o fim está próximo, fazendo uma revisão da vida, mostrando-se quieto e pensativo, é um instrumento na preparação da perda iminente, facilitando o estado da aceitação. Nesse momento, as pessoas que o acompanham devem procurar ficar mais próximas e em silêncio, aquela coisa do tagarela que a gente falou, né? É um momento onde essa pessoa muitas vezes, ela perdoa algumas situações, mas principalmente ela se perdoa, ela se liberta para todo um daqui para frente. Cabe ressaltar que o termo depressão não está sendo utilizado aqui para designar a doença depressão, conforme descrita na Classificação Internacional das Doenças. Eu tento frisar muito isso, porque às vezes há uma certa confusão. O termo depressão que nós estamos usando aqui não é o classificado pelas doenças, e sim um estado depressivo, é um estado de humor depressivo. Nesse último estágio, no 5º estágio, acho que tem mais um slide. A gente tem eu não sei se vocês já perceberam, a morte, quando ela realmente começa a se instalar, ela tem um olhar. Quando a gente olha para o paciente terminal, ele tem um olhar. A morte tira a vivacidade, o brilho, o vício. Então, a gente quase consegue perceber pelo olhar o que está se passando. Isso não é uma questão de ciência, isso é uma questão de delicadeza, isso não é uma questão de saber, e sim de sentir. Quando a gente fala desse olhar da morte, e em muitas literaturas a gente vai achar sobre isso,
é esse momento dessa aceitação chegando, tomando conta, invadindo esse sujeito, e a gente, enquanto entorno, acompanhando tudo isso. Tive a oportunidade de exteriorizar seus sentimentos e vontades, organizar a vida de maneira tal que já possa partir com um certo grau de serenidade. Muitos esperam resolver questões familiares, sociais, econômicas e espirituais. Seu corpo já estará mais fraco e cansado, sentirá uma necessidade maior de dormir. A gente tem períodos de vivência de sono muito intensa, né? Essa pessoa que está partindo, ela entra num sono muito profundo. Não se trata de um sono de fuga, como às vezes a gente fala no adolescente, o adolescente dorme muito, tá fugindo. Não, o adolescente tem uma questão biológica que às vezes a gente confunde, mas enfim, não se trata de um sono de fuga, quando a gente não quer enfrentar, que a gente tem um sono como no da depressão, mas sim de um sono do recém-nascido. É um sono inverso, é uma preparação. As coisas do mundo não importam mais. Assuntos corriqueiros, notícias, barulhos, não lhe dizem respeito. Há uma introspecção no seu mundo interior. O segurar a mão e o estar próximo dizem mais do que palavras proferidas. O olhar se torna mais parado e distante, como se olhasse sem nada a ver. Posteriormente, fica com os olhos cerrados por um tempo mais longo, até que não os abra mais. Então, a gente está falando aqui, se a gente colocar na internet, em bancos de imagens, às vezes a gente tem aquelas imagens das mãos apenas, né? Do idoso e de uma criança recém-nascida. É esse momento onde a gente encontra amparo, onde a gente encontra harmonia nesse encontro de mãos. O que antes era importante, um encontro de almas, agora é importante esse encontro de mãos, esse encontro no toque, esse encontro no silêncio, essa conexão, e assim se vivencia esse quinto estágio. Essa emancipação, né? Já posso partir, que meus irmãos se despeçam de mim. Saudações a todos vocês. Começo a minha partida. Devolvo aqui as chaves da porta e abro a mão dos meus direitos na casa. Palavras de bondade é o que peço a vocês por último. Estivemos juntos tanto tempo, mas recebi mais do que pude dar. Eis que o dia clareou e a lâmpada que iluminava o meu canto escuro se apagou. A ordem chegou e estou pronto para a minha viagem. Então, eu gosto desse texto, acho que ele resume um pouco esses 5 estágios que nós estávamos falando até aqui. Aqui eu trouxe alguns fatores que dificultam a aceitação da morte. O desequilíbrio financeiro, que a professora Márcia trouxe como a questão da violência mesmo financeira, aquela coisa onde o cartão fica e nunca mais devolve, o tratamento da doença, ou a falta daquela pessoa que podem acarretar a família. Dificuldade da pessoa em aceitar cuidados quando esta estiver acostumada com o cuidar. História e elaboração de perdas anteriores e crenças com relação à morte. Momento em que a morte ocorre no ciclo da vida. Quanto mais jovem for o paciente, mais difícil será a aceitação de sua morte. A gente viu isso aqui nos nossos depoimentos. Isso é a nossa realidade. A morte súbita impede os familiares de elaborarem gradativamente o luto, ao contrário da morte prolongada. Isso é bem importante. Realmente, as mortes súbitas, elas tiram da gente essa possibilidade, principalmente, como uma das nossas colegas colocou, a morte com a violência. E também, essa morte prolongada, que eu me refiro aqui, essa morte do adoecimento, onde os familiares e o entorno podem acompanhar e podem ir se despedindo dessa pessoa. Ajudar a pessoa a enfrentar a crise, auxiliando a expressar seus sentimentos. É a oportunidade, é a hora, se houver disponibilidade, precisamos estar nesse lugar e nesse papel.
ajudar a pessoa a descobrir os fatos, desmistificando fantasias, esclarecendo suas dúvidas, evitando especulações sobre a doença. Não dar à pessoa uma falsa confiança, oferecendo ajuda e reconhecendo a validade dos seus temores. É importante validar isso tudo. Não encorajar a pessoa a culpar as outras. Ajudá-la a aceitar ajuda. Incentivar e segurar e sugerir uma reorganização das tarefas cotidianas para que a pessoa receba assistência. Isso fica muito próximo do que vocês acabaram de ver com a questão da violência com a professora Márcia também. Essa é uma outra citação: morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Então, isso aqui é só para a gente voltar ao início da nossa aula. Todos nós que estamos aqui estamos vivos, né? Ninguém tem dúvida disso. Mas também não temos dúvidas que um dia vamos partir. Mas o que importa é como nós vamos viver até esse dia. Então, essa é a mensagem. Até lá a gente precisa cuidar. Então, eu queria agradecer a todos vocês, obrigada pela paciência, pela disponibilidade de estar aqui. Esse processo, pessoal, de finitude, ele pode acontecer por conta de uma doença, né, de um diagnóstico de doença mais severa que leve à terminalidade, mas ele pode acontecer também como ciclo natural da vida, né? No idoso, bem idoso, no nonagenário, por exemplo, você vai percebendo que as fragilidades vão aumentando, nem todos, tá, gente? Porque nós já vimos que o envelhecimento é um processo individual. Nesse processo, nesse ciclo natural da vida, esses estágios que a professora Juliana falou também podem ser trabalhados. Esse estar junto, esse segurar de mão, esse carinho com a pessoa, esse passar a mão na cabeça, essa presença da pessoa se sentir amada, da pessoa se sentir com suporte, é muito importante também, né? Não que estou agorando a pessoa que eu cuido, não, de forma nenhuma. Mas eu percebo que o processo de fragilidade está aumentando, então eu posso ajudar que aquela qualidade de vida seja o máximo possível, seja prolongada o máximo possível, para que a pessoa tenha dignidade até o fim e que a pessoa principalmente tenha amor até o fim, porque a gente sabe que isso é o mais importante. E para eu finalizar, eu queria dizer para vocês uma coisa: consolo, que é aquilo que a gente dá um para o outro quando a gente tem empatia, quando a gente quer bem, quando somos solidários, enfim. Se vocês olharem a palavra, é consolo, é o solo, né? É fazer com que aquela pessoa tenha chão. Ter chão não no sentido de pisar, mas de se sentir equilíbrio, sentir que ela tem segurança. Isso aí, Ju, segurança. Então, quando a gente fala eu estou desconsolado, é porque parece que aquele solo me faltou, né? Que eu não tenho mais onde pisar e nem tenho vontade de pisar. E esse consolo é alguém que vem e fala, olha, nesse momento eu vou ser o teu solo, já que você não está conseguindo, o seu chão se abriu e você está se sentindo numa queda todo o tempo, eu vou te ajudar, vou te carregar no colo nesse momento e vou te dar o solo que você não tem, ou vou pelo menos ajudar que você tenha um solo que nesse momento você perdeu, tá? Então, a Juliana vai abrir a palavra e eu queria mais uma vez agradecer vocês que estão aqui essa tarde, num assunto que a gente sabe que não é tão fácil, mas que é muitíssimo necessário para quem se propõe a ser educador social, tá? Obrigada, gente. Aí, voltando para o nosso tema da semana passada, nós começamos a falar sobre violência, né? Falamos do conceito de violência da OMS, isso está tudo nos nossos slides, e paramos nessa tipificação da violência. Então, hoje nós vamos falar sobre isso para finalizar o assunto. A violência física, que é a violência, digamos assim, mais comum de acontecer, hoje eu não diria nem mais comum, mas é aquela que você consegue perceber, talvez com mais facilidade, porque ela deixa marcas no corpo, né? Aquela violência que pode ser queimadura, ela pode ser um hematoma,
até mesmo um chute que deixa uma marca. Então, a violência física é essa que machuca o nosso corpo, né, de forma que aquilo claramente houve uma violência ali. Mas até a administração de medicação abusiva é considerada violência física, tá, pessoal? Porque ela vai afetar a fisiologia do ser humano. Então, se eu sou a cuidadora da minha avó, ela é hipertensa e ela toma remédio, a medicação dela de pressão, para controlar a pressão. E eu dou, em vez de um remédio, eu dou um comprimido de 25 miligramas, eu dou 100 miligramas, porque eu quero, não porque eu errei, eu estou cometendo uma violência física também contra ela, porque, obviamente, ela pode até ir a óbito. Vou já responder as perguntas, pessoal. A Marida está perguntando o seguinte: a entrega do trabalho será qual dia? Desculpa, pessoal, eu esqueci. Até quinta-feira que vem, como a gente tem feito sempre, uma semana depois que a aula acaba. A Thaisa vai já ver aí para a gente no calendário que dia é, mas acredito que é 4 ou 5 de agosto, tá? Já a gente confirma a data, mas o dia da semana é quinta-feira que vem. A violência psicológica é qualquer ação que provoque dano psicológico na pessoa. Intimidar, infantilizar, humilhar, ameaçar, insultar, chantagear, desmoralizar, isolar essa pessoa. Esse retirar-lhe a reforma, não era reforma, aí eu agora estou lembrando que eu já passei esse slide para vocês, mas a gente pode até repetir. Era retirar da pessoa o que ela pode fazer, tá? Não sei por que apareceu essa palavra aí, reforma. Mas essa violência psicológica, também chamada de violência emocional, quando eu falo com aquela pessoa batendo na mesa e ela está ali acamada ou está sentadinha e eu bato na mesa e me levanto para cima dela, eu não estou exercendo uma violência física, mas eu estou exercendo uma violência psicológica. Eu estou ameaçando aquela pessoa, né? Quantas vezes nós percebemos que um idoso, nós estamos falando especificamente de idosos aqui, apesar da violência poder acontecer com qualquer pessoa, mas especificamente do público que nós estamos tratando, que é o idoso. Quantas vezes o idoso ele é chamado de velho de forma pejorativa? Pô, sai daí, seu velho. Ou isso não é coisa para velho, né? Sempre humilhando essa pessoa, desmoralizando. Cala a boca, só fala besteira. Ou então a pessoa vai dar uma opinião, já vem falar besteira, tudo só fala besteira, né? Então, que forma ruim de você tratar uma pessoa, quanto desrespeito está colocado nesse tipo de violência. E eu queria dizer para vocês, ontem eu dei uma aula só sobre isso, para os ACS ribeirinhos, e de comunidades pequenas, mas que visitam, né, lares, que às vezes essa violência ela é mais difícil de detectar, e eu não diria mais profunda do que uma violência psicológica, porque toda violência é ruim, mas ela é tão profunda quanto. Mas como ela não está lá um roxo, um olho inchado, né, um machucado na perna, mas não bateu na pessoa, mas bateu na alma da pessoa. O que é tão ruim quanto você bater num rosto, você puxar um cabelo. Então, nós temos que ficar muito atentos com a forma que nós nos direcionamos ao outro, ou quando nós vamos falar com um grupo de idosos, vocês que vão ser já, daqui a pouco, educadores sociais, de que maneira vocês tratam esse grupo, vocês acolhem aquilo que esse grupo está falando, que às vezes é um pouco diferente do que a gente pensa, das nossas vivências, porque nós somos mais jovens, temos uma vivência, né, pensamos de outra forma, a nossa geração é outra, mas aquele grupo, aquela história que ele traz, aquela vivência que ele traz é valor para ele. Então, esse acolhimento é muito importante, a forma que nós vamos responder a essas situações também é muito importante. A violência sexual, pessoal, é qualquer ato sexual, qualquer contato sexual, contato não consentido com a pessoa idosa. E nós sabemos que, infelizmente, nós temos casos de cuidadores que abusam, né, das pessoas idosas, sejam elas mulheres ou homens. Existem cuidadores, homens e mulheres,
que abusam também daquele idoso que eles estão cuidando, tocam, né? O que é esse abuso? É só o ato sexual com penetração? Não, não, não. É você tocar no idoso de forma libidinosa, é você tocar no idoso sem o consentimento dele. Vocês, educadores sociais, não são cuidadores, mas vocês podem trabalhar como orientadores muitas vezes, quando você está cuidando de um idoso, e esse idoso precisa que você, por exemplo, dê banho nele, ou acompanhe o banho dele, tudo que você for fazer, peça licença. E diga o que você vai fazer. Agora eu vou tocar no seu seio para lavar aqui embaixo do seu seio. Agora eu vou tocar na sua parte X, porque eu vou lavar, dá licença. Você tem que dizer para aquele idoso o que ele vai fazer, o que você vai fazer, e você tem que pedir licença, mesmo que esse idoso já tenha um processo de demenciação. E aí, então, tenham esse cuidado ao orientar, quando for a vez de vocês orientarem. O idoso, ele não é um móvel, ele não é uma cadeira que a gente tira ele dali e coloca onde a gente quer, porque ele está com limitações, ele está com o que a gente já estudou aqui, com a independência ou com a autonomia dele, ou com os dois limitados, né? Ele continua a ser um ser humano que merece todo o nosso respeito. Então, inclusive nessa hora, talvez ele mereça até um pouco mais, porque ele está mais vulnerável e mais fragilizado, tá? Então, esse cuidado, pessoal, é muito importante. Outro tipo de violência, a exploração material ou financeira. Hoje, o que a gente chama de violência financeira ou patrimonial, que é você se utilizar de propriedades, bens, aí está escrito fundos, que são recursos, dinheiro da pessoa idosa para você. Quantas vezes nós escutamos um idoso falar que o neto dele, o filho dele, a filha, pegou o cartão dele e nunca mais devolveu, né? Disse, eu vou pegar o seu cartão para tirar um dinheiro para você, porque não é bom você ir no banco. Inclusive, agora, durante a pandemia, nós vimos essa situação, aumentar muito essa situação da violência financeira. Quando o idoso ia ver, o dinheiro dele não estava mais na conta, tinha sido feito empréstimo consignado no nome dele, ele recebia do salário dele de 3 mil, ele estava entrando na conta dele R$500, porque o resto tinha sido feito de empréstimo, as pessoas estavam usando para necessidades que não são daquele idoso. Então, isso é violência financeira, é violência patrimonial. Muitas vezes, pessoal, quando uma pessoa idosa perde autonomia, né, ou perde independência, aquela pessoa que é o familiar que cuida mais, acaba assumindo os gastos daquele idoso, utilizando o dinheiro do idoso para o idoso. Isso não tem problema nenhum, isso está certo. Essa funcionalidade financeira que um idoso, por exemplo, no processo de demência, ele perde, se a família não se posicionar, ela, inclusive, está sendo omissa, negligente, né? Então, eu estou percebendo que a minha avó paga a conta 2 vezes, ou esquece de pagar as contas, ou tira um volume grande de dinheiro no banco, vai no caixa eletrônico, saca e não sabe com o que gastou, não se lembra com o que gastou e deixa de pagar as contas dela, ela não tem, ela ganha o suficiente para se manter, para comprar os seus remédios, e ela não está tendo, e ela não sabe com o que ela gastou, a gente começa a ver que houve uma perda de funcionalidade financeira. E nesse momento, a família precisa conversar, dialogar, verificar quem vai ser o cuidador financeiro, digamos assim, dessa pessoa, e, inclusive, explicar da melhor forma possível por que essa decisão está sendo tomada. Essa decisão é para preservar esse idoso, e não para tirar dele o que ele tem, porque aí é violência financeira e precisa ser denunciado. O abandono, prestem atenção que tem o abandono e a negligência, é diferente. Abandono é o que o nome está dizendo, é o abandonar aquela pessoa, que a minha mãe, o meu pai, o idoso, que é minha responsabilidade, eu deixar de prestar os cuidados a ele. Então, em alguns momentos a gente ouve histórias, um idoso apareceu lá na Fundação Dr. Thomas, alguém abandonou aquele idoso. Essas histórias, infelizmente, acontecem. Carro que passa,
deixa o idoso ali, entra aqui nesse jardim, o idoso entra, a pessoa sai e nunca mais aparece. Não se tem mais notícia da família daquele idoso. Isso é abandono. Eu abandonar, por exemplo, uma pessoa idosa que não tem condições mais de se manter sozinha na casa dela. Isso é abandono. Negligência é diferente. É omissão na satisfação de necessidades ou de responsabilidade em procurar acompanhamento médico, não prestar uma alimentação adequada, não cuidar da higiene daquela pessoa que não consegue mais cuidar de si. Voltamos à questão dos remédios. Então, eu sou lá a cuidadora da minha avó. Eu percebo, eu sei, ela já tem um diagnóstico de um processo de demência, mas ela gosta de tomar os remédios dela, ela quer controlar os remédios dela. Inclusive, tem lá um caderninho para ela anotar e tal. Só que eu começo a perceber que ela não anota, não dá o xizinho lá do lado do remédio dela, e quando a gente vai perguntar, ela diz que já tomou, ou ela diz que ela não se lembra. E isso continuadamente acontecendo, todos os dias acontecendo. Se eu sou a cuidadora principal dela, eu vejo essa situação, eu permito que isso possa, eu verifico que isso pode ter uma situação muito séria para a saúde dela, e eu me omito, eu estou sendo negligente. Isso é negligência, porque eu não posso deixar que ela que ela continue responsável pelos remédios dela, se a gente percebe que ela não tem mais essa condição, tá? Aí percebam que lá embaixo tem pequenininho digital e um monte de interrogações. É porque essa violência digital, ela ainda não foi catalogada, mas o que a gente chama de violência digital, e ela se confunde muito com a violência patrimonial, na verdade, ela está dentro da violência patrimonial. São esses golpes que nós vemos hoje acontecerem pela internet, do telefone, ligam lá para a pessoa idosa, olha, você foi contemplado com dinheiro seu que saiu no INSS, você vai ganhar 10 mil, mas para isso você tem que pagar as custas do cartório e do advogado, que custam 2 mil, está aqui a conta, e lá o idoso deposita. Né? Então, essa violência, e isso acontece também via WhatsApp, isso acontece pela internet, você ganhou a carta contemplada de um carro no consórcio, e lá vai o idoso pagar, mas para sair tem que pagar, tá, pessoal? É desse tipo de violência que nós estamos falando. A outra, aqui só para vocês terem noção, a gente falou dos tipos, e agora nós vamos falar dos níveis. Nível macro se refere às atitudes abusivas no contexto social do idoso, que vai desde a discriminação, pensões e aposentadorias inadequadas e desrespeito aos direitos constitucionais do idoso. Então, quando eu reclamo lá no supermercado, faço o maior escândalo, né? Porque eu tenho um idoso passando na minha frente, quando isso é uma garantia que ele tem essa prioridade. Lembrem que a gente falou do idadismo, né, do etarismo, que é o preconceito da idade, é uma violência considerada, esse preconceito não deixa de ser uma violência, de nível macro, né, porque é uma sociedade que se acostuma e se estrutura em torno de um preconceito por conta da idade, tá? O nível médio refere-se a atitudes, condutas e políticas que afetam o idoso na comunidade, como, por exemplo, o preconceito contra a velhice, mas é diferente do idadismo, tá? Levando o idoso à exclusão e marginalização. Quando, por exemplo, um motorista não para no ponto de ônibus, porque ele vê que é o idoso que está chamando e ele pensa, vai demorar para subir no ônibus, eu já estou atrasado e vou pegar um trânsito muito, muito grande, porque é horário do rush, então não vou parar para esse idoso, não. Isso é violência em nível médio, porque esse preconceito priva o idoso de entrar no transporte público que ele tem direito, tá? E o nível micro refere-se aos conflitos que acontecem no ambiente doméstico do idoso, entre os seus familiares e cuidadores. Aquilo que nós falamos, né? Você está menosprezando aquela pessoa, você não considerar aquela pessoa, você não perguntar a opinião dela sobre uma coisa que diz respeito a ela. Isso é nível micro de violência. E aqui nós temos fatores de risco, né, que vão levando a essa violência. Problema de saúde mental do cuidador, por exemplo, um cuidador extremamente deprimido, ele pode, por conta da depressão, praticar uma violência contra a pessoa idosa, como, por exemplo, perder a paciência e dar uma sacudida, né, ou às vezes até palavras muito grosseiras que se caracterizam como violência emocional.
consumo de drogas ilícitas, né, álcool, alcoolismo e também as drogas ilícitas, como narcóticos, enfim. Ciclo de violência intergeracional. Então, aquela família onde a violência é comum, né? O pai batia, espancava o filho, aquele filho espanca o filho dele, e aquele filho vai, quando tem a oportunidade do pai estar vulnerável, vai descontar no pai toda aquela violência que ele sofreu, porque aquilo já virou comum naquela família. As pessoas já, elas minimizam, né, aquela violência e colocam como se fosse uma coisa natural, que a gente sabe que não é. E estresse excessivo causado pelo ato de cuidar. Digamos que talvez esse seja o mais comum. A pessoa está tão cansada, ela está tão estressada, ela não consegue dormir, ela não consegue cuidar, às vezes, até dela, que ela acaba perdendo a paciência. Isso pode acontecer, inclusive, pessoal, com pessoas boas, viu? Não é com pessoas ruins, com pessoas que têm problema de caráter. Como nós já vamos terminar, eu queria até contar uma história rapidinha para vocês. Nós tínhamos uma pessoa lá na UNAT, uma aluna, que era uma idosa muito jovem, ela tinha, acho que uns 60, 61 anos, e ela cuidava da mãe dela com Alzheimer. Ela tinha 4 irmãos, mas só ela cuidava. E a mãe já estava num nível mais avançado, a mãe dela não dormia, passava a noite toda falando, a mãe dela não perdeu mobilidade, então a mãe dela andava, ela tinha que andar atrás da mãe dela, porque a mãe podia cair, a mãe podia pegar uma faca, podia fazer alguma coisa indevida e se machucar. Quando era a hora do banho, a mãe tinha muita dificuldade com a higiene. Então, quando era a hora dela cuidar da higiene da mãe dela, dar banho ou escovar os dentes, a mãe gritava como se ela estivesse batendo nela. Socorro, ela tá me batendo. O vizinho, que era vizinho dela, sei lá, 30 anos, ao invés de ir na casa perguntar, ou se até se oferecer para ajudar, saber que situação era aquela, não, denunciou ela. E ela nunca fez nada contra a mãe dela, né, pelo menos até onde a gente sabe, mas ela estava num nível de estresse tão grande, coitada, quando tudo isso aconteceu, que ela entrou, inclusive, num processo de dizer para as pessoas que foram lá verificar realmente se não havia violência, que ela gostaria que levassem a mãe dela. Então, tá bom, leva ela, porque ela não aguentava mais aquele estresse que ela estava sofrendo, numa situação de 4 anos. E ela não conseguia fazer nada. A única coisa que ela conseguia era sair de casa 2 horas por dia, né? Que era quando ela ia, coitada, fazer alguma coisa lá na UNAT, mas correndo. Então, eu estou contando essa história para vocês, porque a gente, às vezes, acha que só pessoas muito ruins, que pessoas com problemas de caráter podem chegar e eu não estou justificando a pessoa. Prestem atenção, que não é justificar, mas é para que você entenda que, em alguns casos, isso não está atrelado somente a um problema de caráter, a você querer roubar um idoso, a você ser ruim, maldoso, não. Existem outras situações que, infelizmente, podem levar a isso. Por isso que é tão importante a rede, que acredito que a Kênia tenha falado para vocês aqui, essa rede de solidariedade socioafetiva e também institucional, que a pessoa precisa ter nesse momento em que ela está tão precisada de suporte, tá? Aqui a avaliação, para vocês perceberem, isso aqui eu queria que vocês lessem depois com calma, né, principalmente quem for escolher falar do tema violência, que são algumas coisas bem conceituais mesmo, de você observar, né, a cabeça, as extremidades, para que você perceba se existe algum sinal de violência, um isolamento muito grande. Então, é isso aí para que vocês possam olhar. E aqui, pessoal, no outro slide, é exatamente aquilo que a gente falou, mas mais de violência física, né? As lesões nem sempre são recentes, então, hoje, os profissionais de saúde já sabem identificar, por exemplo, um hematoma grande, mas que não é recente, se aquela pessoa vem sofrendo violência há muito tempo, perda de peso ou desnutrição sem motivos biológicos, não está doente, nada, e está perdendo peso, pode ser uma morbidade, mas pode ser também por conta de violência, de negligência, de abandono, mudança de de humor, isolamento, choro, quando não é ligado à demência, né, eu coloquei até aí, os indicadores de violência nem sempre são físicos. Em algumas situações, a perda de peso
tem a mesma importância da violência física, porque ela acaba por aquela palavra que, quando nós éramos mais novos, a gente ouvia muito, e hoje é uma palavra médica, que é o idoso caquético, né? Esse idoso, ele pode estar caquético porque ele está muito envelhecido, porque a deglutição dele já não é mais a mesma, então ele come pouco, portanto, esse é um processo de envelhecimento, diferente daquele idoso emagrecido porque não come, porque é negado a ele o alimento, tá? E avaliar para identificar, né? Aquilo que a gente falava das lesões, também já falamos sobre isso, que os indicadores nem sempre são físicos, e as formas de enfrentamento, né? Trabalhos educativos de divulgação e discussão sobre as questões do envelhecimento, sempre conscientizando as pessoas e mostrando para elas que muitas vezes, por desconhecimento, você pode incorrer numa violência, por exemplo, emocional. E nem sempre é, como eu falei, por maldade, por ruindade, por problema de caráter, não. É porque você até desconhece que aquilo possa ser uma violência, né? Então, promover treinamentos para os profissionais que atuam na área da gerontologia, para que eles consigam identificar, tratar, na verdade, não é tratar, mas é conduzir esse processo da forma menos danosa para aquela pessoa, porque o danoso já aconteceu, que foi a violência. Então, a partir daí, o cuidado e a sensibilidade que se vai ter, né? Primeiro, é uma situação extremamente doméstica, que não pode sair. Quando eu digo isso, é assim, você que está verificando aquilo, eu não posso contar para a Juliana, entendeu? É uma situação que, se eu for cuidadora de idoso, ou se eu for um educador social que eu perceba isso, eu tenho que me dirigir aos órgãos competentes, ao Ministério Público, à polícia, à delegacia do idoso, e não ao vizinho, tá? Porque senão acaba ficando mais danoso para aquela pessoa que já está sofrendo uma coisa tão ruim. E pensem, pessoal, quem aqui, qualquer um de nós aqui, que tem um familiar que ama, que você ajudou a cuidar daquela criança desde pequeno, mesmo que você não seja pai, você não seja mãe, mas você estava ali participando, imaginem na velhice, você sofreu uma violência dessa pessoa. Além de toda a dor física que pode acontecer e a dor emocional, né, às vezes, esse idoso, ele se culpa, ele acha que foi ele que errou, eu eduquei mal o meu filho, o que eu fiz de errado para isso estar acontecendo comigo? Então, essa vítima, às vezes, ela nem se vê nesse papel. Daí, todo esse cuidado e essa sensibilidade que a gente tem que ter, tá? Defender os idosos que sofreram maus tratos, claro, estimular pesquisas sobre as questões da violência, desenvolver programas educativos para os idosos, possibilitando o seu empoderamento. Então, que aquele idoso que tem condição, que tem autonomia, que tem independência, que ele frequente associação de moradores, clube de mães, grupo de idosos, centro de convivência, o que ele gostar, mas que ele não perca essa rede socioafetiva dele. Isso é extremamente importante para que ele se empodere e ele muitas vezes diga, não, não fale assim comigo. Não, eu não deixo, eu não permito que você falte com respeito comigo. E estimular as políticas públicas de prevenção à violência, claro, né? Então, nós já acabamos, aqui já vão ter as referências para vocês.